Glória a Deus. Quantos estão alegres no Senhor, diga amém. Amém. Alegria, nosso segundo culto dominical. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Estaremos lendo o versículo 1 e 2. Glória a Deus. Tivemos um culto pela manhã também muito abençoado. E agora à tarde não está sendo diferente. Atos capítulo 2, versículo 1 e 2 diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu a casa onde estavam assentados. Oremos ao Senhor. Pai, eu quero te render graças, te render louvores, porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia, a tua fidelidade dura para sempre, e ela se estende de geração em geração. Espírito Santo, continua falando conosco, continua falando ao nosso coração. Nós queremos sair, Pai, desta casa e também depois desta transmissão, abençoados, tocados, ministrados pelo Senhor, alcançados pelo Senhor, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Te louvo, meu Deus, te bendigo. Amém. Amém. Pode sentar, queridos. Essa frase no dia de ontem, ela veio muito forte ao meu coração. Qual é a frase que já deve estar aí nas telas? Cadê a frase? O de repente. O de repente. Essa frase, ela veio muito forte ao meu coração. E quando nós olhamos para esse texto de Atos, nós sabemos que esse é um texto onde os discípulos estavam reunidos, esperando uma promessa, esperando se cumprir uma promessa da parte do Senhor Jesus. Jesus declarou que eles precisariam estarem juntos, reunidos, clamando, orando, esperando, desejando ardentemente o cumprimento da promessa da descida do Espírito Santo. E essa descida do Espírito Santo não era uma coisa solta ou por uma razão qualquer, mas havia uma razão concreta disso. Entre as razões é que eles precisariam a partir de então sair do campo da especulação para o campo da ação. Eles estavam muito ansiosos, muito inquietos. Nos últimos momentos dos discípulos com Jesus, eles estavam muito ansiosos, muito inquietos, preocupados com o amanhã, preocupados com o porvir, preocupados com a nação de Israel. E aí quando vem a palavra para eles, direcionando que eles precisaram estar atentos ao que estaria por vir, ao derramamento do Espírito. Esse momento era um momento por eles esperado, apesar de que aconteceu tudo muito de repente. Foi tudo muito de repente, mesmo eles estando esperando. Uma outra razão pelas quais eles estavam ali reunidos é porque eles precisariam desse batismo, desse preenchimento, desse enchimento de poder, desse revestimento de poder, para que eles pudessem perdoar. Porque a partir de então eles estariam saindo de maneira muito forte para evangelizar todos os povos. E havia uma rixa muito grande entre os judeus e outros povos naquela época, naquele mesmo contexto. E diante de tudo que eles precisariam passar, que eles estariam passando, eles precisariam romper com todas as barreiras culturais, religiosas, entre os samaritanos e muitos outros. E só aquele enchimento de poder, só o revestimento de poder, é que iam levá-los a algo a mais, no sentido de poderem de fato liberar perdão e viver uma nova vida no Senhor. E eu quero dizer que esse revestimento de poder, ele está aqui à minha disposição e à sua disposição. Eu quero dizer que esse de repente de Deus, ele pode acontecer hoje, ele pode acontecer agora. Quantos creem nisso? Que o de repente de Deus pode acontecer agora? Pode acontecer hoje, agora. Mas nós vemos também que esse de repente de Deus viria para que eles pudessem, a partir de então, pregar até os confins da terra.
A mensagem do Evangelho é uma mensagem urgente, emergencial. E não por parte de nós, pastores ou líderes religiosos apenas, mas por parte de todos nós que conhecemos esta palavra. Porque só esta palavra tem poder de produzir, de provocar mudança no casamento, na relação dos pais com os filhos, nas empresas, pastor, sim, na vida social, na vida política, na vida econômica, na vida espiritual, em todas as áreas da nossa vida. Esta palavra é poderosa para produzir mudança. E diante disto, queridos, nós começamos a entender que esse de repente tem a ver com o tempo, sim ou não? Tem a ver com o tempo. E o primeiro tempo que eu quero destacar nesta noite é o tempo do mundo. E quando nós falamos de tempo do mundo, eu estou falando de um tempo que vem se consolidando, que vem sendo construído desde a década de 50, 60, quando algumas coisas começam a mudar. E diante dessas mudanças, o maior prejudicado tem sido a família. Essa realidade da ideologia de gênero, que vem cada vez mais de maneira forte, querendo inclusive ensinar às crianças sobre sexualidade. E é importante entendermos que uma criança, ela não distingue entre sugestão, informação e ordenança. Como assim, pastor? Se eu agora diante da igreja sugerir algo, vocês vão entender, sim ou não? Não, o pastor está sugerindo algo. Se eu informar vocês alguma coisa, vocês também vão discernir, sim ou não? O pastor está nos trazendo uma informação. Mas também se eu der um direcionamento, vocês vão entender. Olha, o pastor está dando um direcionamento. Mas a pergunta é, uma criança distingue o que é informação, de sugestão, de direcionamento? Ela não distingue. E o que estão fazendo com a mídia, toda essa realidade hoje que nós estamos inseridos, da ideologia de gênero, o que estão fazendo com as nossas crianças é uma grande covardia. E nós como pais, nós precisamos estar muito atentos a essa realidade, orientando nossos filhos, nossos sobrinhos, amanhã netos, enfim. Já existem situações e lugares onde é permitido a mudança de sexo. Por exemplo, meninas que por alguma razão estão vivendo naquela fase um conflito na questão da sua sexualidade, e aí por decisão própria decidiram arrancar os seus seios. E aí estão vivendo uma realidade hoje de depressão, porque se arrependeram, porque, enfim, de conflitos, de mais conflitos. Queridos, na fase da adolescência, um conflito com relação à sua sexualidade, muitos de nós aqui passamos. E é algo muito normal de acontecer. E é justamente nesses momentos, onde a mídia vem bombardeando a mente dos nossos jovens, das nossas crianças, querendo mostrar a eles uma normalidade e uma possível capacidade de decisão que eles possam ter sobre a sexualidade deles. Quando na verdade nós sabemos que até a parte da anatomia do corpo só se consolida com 20, 21 anos. E quanto mais a questão do intelecto, a questão das emoções, a questão do amadurecimento da vida. Mas diante de tudo isso, o mundo, a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Quando eu falo o mundo, não estou falando de plantas, não estou falando de árvores, não estou falando de animais, eu estou falando do sistema. O sistema jaz do maligno. As coisas caminham para de fato um caos. Aquilo que é errado passa a ser não tão errado, depende da visão que o senhor esteja observando. Tudo se traz uma ideia do relativismo. Não é relativo, não depende, não é bem assim. Tudo se é questionado, inclusive a palavra. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui à igreja, nesta noite. Aquilo que é pecado, sempre será pecado. Adultério, sempre será pecado. Homossexualidade, sempre será pecado. Aquilo que é pecado nunca vai deixar de ser pecado. Porque a Bíblia não muda. Existem alguns líderes, infelizmente, em nossos dias, que já caminha para uma realidade do legalismo, que a Bíblia não tem a palavra final, que Deus não tem a palavra final. Querido, cultura muda, o mundo muda, o sistema muda, políticos mudam, mas a palavra não muda. A palavra não muda. Não existe a palavra se adequar ao sistema, existe o sistema se adequar à palavra.
Existe eu me adequar à palavra, existe a nossa família se adequar à palavra, você se adequar à palavra, nós pregamos essa palavra é tão atual como o jornal de hoje. E não existe outro caminho para que nós possamos estar de fato em harmonia com aquilo que Deus quer, com aquilo que Deus tem para a nossa vida. Se queremos viver uma plenitude de vida, se eu perguntar aqui agora à noite, quantos querem viver uma plenitude de vida? Quantos querem? Ser plenos. Não, pastor, eu sinto a plenitude. Eu acredito que todos nós queremos uma plenitude de vida. E só existe plenitude de vida na palavra. Na palavra. Não existe outro caminho. Mas o tempo do mundo é um tempo que caminha de fato para um caos. Mas tem um segundo tempo que eu quero destacar, que é o tempo do homem. E o tempo do homem, ele vem pelas etapas. Já começa você 9 meses. A primeira etapa é você 9 meses na barriga da sua mãe. Acredito que a maioria aqui 9 meses, amém? Tem alguém de 8 aí? 7 meses, nasceu de 7 meses. 6 meses, de manhã tem uma pessoa de 6 meses. Ou seja, a primeira etapa nós vencemos, nascemos. Aí agora vem a segunda etapa. Que geralmente essa segunda etapa é do 0 aos 6 anos. A criança mais conectada com a mãe, ali mais ligado à maternidade. Aí vem a segunda etapa, dos 6 aos 12 aproximadamente, a criança mais conectada com o pai, com a figura paterna. E a partir de agora, a partir dos 12, a criança começa a entender que o pai não é aquele super-herói que ela imaginava, que a mãe não é aquela mulher maravilha que ela imaginava, normalmente. Aos 20 anos começa a se consolidar a maturidade, que vai até no máximo uns 30 anos. Olha, se o homem não amadurecer até os 30, não encaminhe para o psicólogo. Porque vai ser bobão aos 40, vai ser bobão aos 50, vai ser bobão aos 70, aos 80, tá? Então a chance de amadurecer até 30. Se não amadurecer até 30, vai ser difícil aí amadurecer, tá bom? A partir de então ele vai adquirir o quê? Conhecimento, experiência, é uma outra situação. Queridos, as etapas da vida, as etapas na vida do homem. E essas etapas na vida do homem tem aquilo que é fora de tempo. Nós não podemos queimar a etapa. E às vezes os pais ajudam os filhos a queimar a etapa. Como assim, pastor? Se é uma criança, não é um adulto. Porque se você transforma uma criança num adulto, ele vai ser inconveniente. Ele vai ser chato. Como também o contrário, existe muito adulto que ainda não virou criança. Com certeza não neste auditório, mas de manhã eu tive situações que existiam homens no auditório de manhã, agora de noite eu sei que não tem. Mas houveram homens no auditório de manhã que precisavam, ou que precisariam, fazer como Jesus fez com Maria. Mulher, que tenho eu contigo? Ou seja, chega uma fase na vida do homem que ele precisa dizer, a partir de agora, a minha família, mamãe, é comigo. A minha família, papai, é comigo. Tem homens que completam 30, 40, 50 e não cortam o cordão umbilical com os pais, com a mãe, com o pai. E aí começa a gerar outros tipos de problema. Isso é viver fora do tempo. Porque para cada tempo existe uma realidade diferente. E é importante também nós aceitarmos os tempos. Eu tenho certeza que cada um de nós aqui está vivendo um momento diferente. Sim ou não? Momentos diferentes. E esse momento nós precisamos encarar de fato como nós precisamos encarar. Se é uma fase de adolescência, encara como uma fase de adolescência. Determinados conflitos, procura ajuda, conversa, tal. Não, estou na fase já do recém-casado, já é uma outra fase. Não, estou na fase dos 40, então aceita a fase dos 40. Surge uma pregazinha aqui, acolá, um negocinho de galinha, tem uma história de uma galinha, tem não sei o quê, tal. E, gente, tá de boa, deixa acontecer, deixa fluir. Não tem nenhum mal nisso. Não há nenhuma vergonha para isso, não há nenhum problema com isso. Amém? Fora do tempo. Tem outros que vivem a realidade do Zeca Pagodinho gospel. Que é isso, pastor? Vida leva eu, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Ou seja, não está nem aí com a vida, não está nem aí com aquilo que ele precisava ser. Deixa eu dizer uma coisa, queridos. Aquilo que nós precisamos fazer, Deus não move uma palha. Aquilo que eu preciso fazer no meu casamento, na minha empresa, na igreja, no ministério, aonde quer que eu esteja, aquilo que eu preciso fazer, Deus não move uma palha. Aquilo que é de Deus já está pronto. Não, pastor, eu estou esperando em Deus, então já está pronto, então vai chegar. Você está esperando em Deus, então vai chegar, já está pronto. Agora, aquilo que eu preciso fazer,
Repita assim comigo, por gentileza. Aquilo que eu preciso fazer é comigo. Não é com ninguém. Não é com ninguém. Mas nós vemos também dentro do tempo do homem, o tempo do outro. Como assim, pastor? O tempo do outro. Dentro do tempo do homem, nós vemos o tempo do outro, igual o salmista no Salmo 73. Quando ele começou a olhar para a prosperidade do ímpio. Quando ele começou a olhar para a vida do outro. Gente, foque na sua vida. Foque no seu casamento. Foque nas suas finanças. Foque nos seus negócios. Pessoas que focam na vida dos outros, geralmente é porque a vida dela está um bagaço. Sério, pastor? Sério? Não é 100% não, mas é 99%. Foque na sua vida. E quando nós focamos na vida dos outros, o que é que acontece? No Salmo 73, se você for comigo, por gentileza, para o Salmo 73, caso contrário, apenas escute, por gentileza. No Salmo 73, nós vemos, no versículo 21, quando diz assim: quando o coração se amargurou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como irracional a tua presença. Todavia, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias pelo conselho e me recebes na glória. Então, que ele perceba que ele começou o quê? A adoecer, a sua alma começou a adoecer. E existe hoje uma realidade dentro do tempo do homem, que é a realidade da comparação. Não compare a sua esposa a nenhuma outra esposa, não compare o seu esposo a nenhum outro esposo, não compare seus filhos, não compare a sua casa, não compare a sua igreja, não compare o seu ministério, não compare nada, não compare ninguém, porque a comparação adoece. A comparação adoece. E nós vemos que o salmista, ele começou a adoecer. É o que nós chamamos de doenças psicossomáticas, começou a adoecer. Até que no versículo 18, a partir do versículo 18, quando ele começa a declarar que ele entra no santuário do Senhor, é quando ele começa a receber cura e direcionamento de Deus. Quando você sentir que você não está bem, quando você sentir que você está amargurado, quando você sentir que você está de alguma forma atingido por alguma coisa, entra no santuário do Senhor. Pastor, onde é esse santuário do Senhor? Aonde você entrar, porque o véu foi rasgado de alto a baixo. Hoje nós estamos vivendo na graça, e se nós estamos hoje na graça, aonde você dobrar o joelho será o santuário do Senhor, aonde você se colocar será o santuário do Senhor. Então, se você sente que não está bem, mergulha na graça, mergulha diante do Senhor, esteja diante do Senhor, coloca os teus sentimentos, a tua amargura, a tua dificuldade, a tua luta, aquilo que está perturbando a tua alma, coloca diante do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Dentro do tempo do homem, queridos, existem os relacionamentos, e aí nós vemos um Deus que dentro do tempo do homem colocou Jesus. A Bíblia diz que na plenitude dos tempos, Gálatas 4:4, na plenitude dos tempos, Jesus veio nascido de mulher. Então, dentro do tempo do homem, Jesus veio, Jesus nasceu, Jesus conviveu entre nós. Pastor, por que isso? Para mostrar que é possível, para mostrar que é possível amar, para mostrar que é possível perdoar, que é possível abraçar, que é possível viver milagres, é possível viver maravilhas, é possível viver o sobrenatural, é possível viver providência de Deus, é possível viver o favor de Deus. Todas as coisas são possíveis nele, porque o tempo do homem, querido, ele veio para o tempo do homem. Jesus veio para o tempo do homem, ele nasceu aqui, nasceu de mulher. Para quê? Para que nós entendêssemos que tudo é possível. E todas as coisas são possíveis. Porque às vezes nós temos uma tendência de falar o quê? Não consigo não. Não consigo perdoar não. Não consigo abraçar não. Não consigo estar diante dessa plateia não. Não consigo estar nessa situação. Não consigo. Você pode todas as coisas nele. Nele você pode todas as coisas. Nele você consegue passar por todos os desertos. Nele você consegue passar por todos os processos. Nele você consegue suportar todas as crises. Nele você consegue passar por todas as lutas que você possa passar. Em cada fase da vida nós passamos por lutas diferentes.
Mas são lutas, e são lutas que naquela fase você só consegue suportar aquela luta. Naquela fase você só consegue suportar aquela pressão. Mas é possível você passar, porque outros já passaram. É só você olhar para outros. Se outros passaram, então eu também posso passar. Isso é o tempo do homem. E por último, queridos, qual o terceiro tempo aí na tela? O tempo de Deus. O nosso Deus, como assim, pastor? Mas o nosso Deus não é atemporal? É verdade, Deus é atemporal. No Salmo 90, versículo 2 e 4, diz assim: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Pois 1000 anos aos teus olhos são como um dia. No Salmo 102, 27 diz assim: tu, porém, és sempre o mesmo, os teus anos jamais terão fim. O nosso Deus é de eternidade a eternidade. Aleluia. Em Gênesis capítulo 1, versículo 14, 16, declara que ele fez, ele formou, ele estabeleceu os grandes luzeiros, um para a noite e outro para o dia, o maior para o dia. Em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 9, versículo 12, fala que nós conhecemos a Deus em parte. E também diz assim: vemos como por um espelho. Lembrando que nesta época, espelho não se via com a exatidão que nós vemos hoje. Pastor, como assim? Porque no livro de Romanos 1,19 diz assim: o que Deus se pode conhecer é aquilo que Ele é manifesto entre nós. Ou seja, nós conhecemos de Deus aquilo que Ele se manifesta, aquilo que Ele se apresenta, através da sua palavra, através de milagres, através de maravilhas, através do mover de Deus na vida do seu irmão, da direita ou da esquerda. Então, querido, tudo que nós conhecemos de Deus está na palavra, daquilo que Ele se permite conhecer, daquilo que Ele se permite se manifestar, porque Deus é muito mais. Quantos acreditam aqui nesta noite que Deus é muito mais? Deus é muito mais, Deus é muito além daquilo que nós possamos mensurar, daquilo que nós possamos alcançar. Deus é muito mais. Aleluia, aleluia. Nós é que temos a nossa limitação, os nossos dias maus, os nossos dias de angústia, os nossos dias de tristeza, os nossos dias de desabono, mas Deus não. A Bíblia diz que nele não há variação e nem mudança. Nós estamos diante de um Deus que nele não há variação nem mudança. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o que está sobre os céus e a terra, reinando sobre todas as coisas. Aleluia. E diante disso, queridos, nós precisamos ter muito cuidado. Precisamos ter muito cuidado com novas revelações. Alguém chegar e dizer assim: não, porque eu tive uma revelação nova. Tudo que surgir de manifestação de Deus precisa ser filtrado pela palavra. A palavra confirma, glória a Deus. A palavra não confirma, a não ser questões de batalha espiritual, porque é uma outra questão e que nós não vamos entrar. O tema não é o caso desta noite, porque existem questões de batalha espiritual que realmente nós não temos, a teologia não explica, mas aí é uma outra situação. Mas novas revelações, cuidado, porque existem pessoas trazendo novas revelações para uma autopromoção, e na verdade toda a honra, toda a glória, todo o louvor sempre precisará ser para o nosso Deus. Glória a Deus. Pastor, e diante do tempo de Deus, pastor, diante do tempo de Deus, o que é que o Senhor mais pode nos trazer? O de repente. Eu já estou encerrando. O de repente. Diante do tempo de Deus tem um de repente. Existem pessoas aqui agora à noite, também outras que estão nos acompanhando pela transmissão, que estão se sentindo no limite. Não, porque Deus, pastor, Deus está demorando. Querido, deixa eu dizer uma coisa. Deus não demora. Na esfera de Deus não existe ansiedade, porque o tempo de Deus não é o nosso. A Bíblia diz que 1000 anos para Deus é como se fosse o que? Um dia para nós. Nós é que na nossa limitação ficamos ansiosos, inquietos, preocupados, tensos. Como é que vai ser isso? Como é que vai ser aquilo? Descansa. Porque vai chegar o de repente de Deus na sua vida. Se você continuar agindo com obediência,
se você continuar agindo com compromisso com o Senhor, vai chegar o de repente de Deus na sua vida. Vai chegar o de repente de Deus no seu casamento. Vai chegar o de repente de Deus nas suas finanças. Vai chegar o de repente de Deus no seu ministério. Vai chegar o de repente de Deus sobre os seus filhos. Vai chegar o de repente de Deus sobre o seu esposo. Vai chegar o de repente de Deus, então não baixa a cabeça. Não desiste. Não desanima, continua, persevera. Quando nós olhamos para Jesus no Calvário, e Ele declarou as suas últimas palavras: Pai, está consumado. Parecia que era o fim. Mas no terceiro dia, veio de repente de Deus. E quando chegaram procurando o Mestre, Ele já não estava mais lá. E o Mestre que ressuscitou, o Jesus que ressuscitou, o profeta que ressuscitou, o Deus que ressuscitou, Ele está aqui em nosso meio. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias. Não para de ter esperança, não para de acreditar. Queridos, se eu fosse narrar o que Deus tem feito sobre a minha vida, minha família, coisa de extraordinária, mas eu nunca parei de crer. Eu nunca parei de crer. Em momentos de muita crise, de muita dificuldade, de muita luta, de muita adversidade, de muitos ventos contrários, mas eu nunca parei de crer. Nunca pare de crer. Que a sua fé seja ativada nesta noite. Que a sua fé seja ativada nesta noite. Não para de crer. Acredita no de repente de Deus. O de repente de Deus. Pastor, como é o de repente de Deus? Querido, o de repente de Deus é você dizer: oxe, como foi isso aqui? Mas não tinha nada. Mas como é que isso se construiu? Mas como é que esse dinheiro entrou na minha conta? Mas como foi que eu comprei esse carro? Mas como foi que meu filho ficou curado? Mas como foi que... Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Vai chegar o tempo de Deus na sua vida. Pastor, essa mensagem é uma mensagem motivacional? Não, é uma mensagem ativacional. Eu quero que você seja ativado nesta noite. A sua fé seja ativada na palavra. Esta palavra é viva, é poderosa, querido. Ei, não existe adversidade, não existe demônio, não existe potestade, principado. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode, querido. Nós fomos comprados com sangue. Estamos diante de um culto de ceia, onde hoje sou eu presidindo essa ceia, mas em breve, no tempo de Deus, em breve, no tempo de Deus, estaremos numa grande ceia, onde estaremos ali diante de todos os povos, tribos, raças e nações, e todos declarando um grande coral: Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos, Santo é o nosso Jesus, Santo é o Cordeiro de Deus, Santo é Ele que é o Príncipe da Paz, o maravilhoso, o Emanuel. Aleluia. Fica de pé, igreja. Eu quero orar por tua vida. Aleluia. Aleluia. Espera o tempo de Deus. Aquieta o teu coração. Espera o tempo de Deus. Espera o tempo de Deus. Deus é Deus de coisa nova. Deus é Deus de coisa grande. Aleluia. Adora Ele, adora Ele. Daqui a pouco eu oro por você. Adora Ele, adora o Senhor.